O medo é o maior ladrão de sonhos que existe. É o maior inimigo da fé. É a arma mais usada pelo diabo para impedir que você viva a vida abundante que Deus planejou para você. Mas hoje eu quero te trazer boas notícias. Jesus já destruiu o poder do medo. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno e destruiu toda a obra do inimigo. E você sabe qual é o significado que isso tem para a gente? Isso significa que nós também podemos vencer o medo agora mesmo. Você pode vencer o medo agora mesmo. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. O que esse texto está dizendo é que o medo não vem de Deus. O que vem de Deus é poder, amor, uma mente equilibrada e uma mente firme. Se o medo tem te segurado, se ele tem te impedido de avançar, de obedecer ao chamado de Deus e de viver os sonhos que ele colocou no seu coração, então hoje é o dia da sua libertação. Hoje você vai aprender a viver uma vida sem medo. Você está pronto para isso? Mas antes da gente continuar, claro, já vai deixando o teu like aqui no vídeo. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve agora, tá? E é importante ativar o sininho. Agora vamos continuar. O medo é uma grande mentira. Apesar de parecer real, apesar de ele falar com você, não é? Apesar de ele tentar te dominar, a verdade é que ele não tem poder nenhum a menos que você o alimente. O medo só cresce onde a fé está ausente. Veja o que aconteceu com Pedro. Ele estava no meio da tempestade, os ventos eram fortes, as ondas eram altas, mas então ele viu Jesus caminhando sobre as águas. E quando Jesus disse: "Vem", ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas veja o que aconteceu em seguida. A Bíblia diz que ele olhou para o vento e teve medo. E o que aconteceu depois? Pedro afundou. A gente precisa entender isso. Enquanto Pedro manteve os seus olhos em Jesus, a tempestade não tinha nenhum poder sobre ele. Mas quando ele desviou o olhar e começou a dar atenção aos problemas e às circunstâncias, o medo entrou no seu coração e ele afundou. É assim que o medo opera. Ele tira os seus olhos da palavra e coloca os seus olhos no problema. Ele faz você esquecer de quem realmente está no controle. Mas escute uma coisa: Jesus ainda está de pé sobre as águas. Ele ainda tem poder sobre as tempestades. E ele está dizendo agora mesmo para você: não temas, crê somente. Você pode até estar cercado por inúmeros problemas agora. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma crise financeira, talvez sejam notícias ruins que chegaram até você. Mas eu quero que você saiba que a palavra de Deus é maior do que qualquer tempestade. Se você escolher olhar para Jesus, em vez de olhar para o que o medo está te mostrando, você também vai andar sobre as águas. Agora, ouça com atenção. Só existe uma forma de vencer o medo. É alimentando a sua fé. O medo entra por aquilo que você ouve, pelo o que você vê e por aquilo que você medita. Se você enche sua mente com más notícias, com dúvidas, com vozes negativas, é claro, o medo cresce. Mas quando você enche a sua mente com a palavra de Deus, com as promessas do Senhor, a sua fé se levanta e o medo é destruído. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé precisa ser alimentada. Ela não acontece automaticamente do nada. E a fé também não é um sentimento. A fé é uma decisão de confiar na palavra de Deus
acima de qualquer circunstância. Em Marcos, capítulo 4, a gente tem lá uma história muito interessante. Jesus e os discípulos estavam no barco. Eles estavam atravessando o mar. De repente, uma grande tempestade os atingiu. Os discípulos entraram em pânico. Começaram a gritar e a dizer: Senhor, não te importas que pereçamos? Mas Jesus estava dormindo. E você sabe por que Jesus estava tão calmo? Porque ele não vivia pelo que os olhos dele viam. Ele não vivia pelo que ele sentia. Pelo contrário, ele vivia pela palavra do Pai. Ele sabia que se o Pai disse que eles iam atravessar para o outro lado, então não havia tempestade que pudesse impedir. E o que Jesus fez? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. E tudo ficou em completa paz. Não sei se você percebeu, mas Jesus não só acalmou a tempestade que estava acontecendo do lado de fora. Ele queria ensinar os discípulos a acalmar a tempestade que estava acontecendo do lado de dentro. O medo era a verdadeira tempestade naquele lugar. O pânico, a dúvida, a ansiedade, tudo isso, todos esses sentimentos estavam dentro deles. E Jesus então olhou para os discípulos e perguntou: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ouça isso. O medo, ele só vem quando você esquece quem está no barco com você. Mas a fé se levanta quando você se lembra que Jesus está contigo e que ele já declarou que você vai chegar do outro lado. Escreve aqui nos comentários: eu vou chegar do outro lado. Agora eu quero te mostrar como começar a treinar sua mente e o seu espírito para responder às tempestades da vida da mesma forma que Jesus fez. Como você pode viver sem medo na prática? Como você pode reagir como Jesus diante das tempestades da vida? Eu vou te mostrar aqui 3 passos que vão transformar sua maneira de viver. O primeiro passo é: alimente sua fé diariamente. O medo, ele só cresce quando a nossa fé está fraca. Se você quer viver uma vida sem medo, você precisa encher a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus todos os dias. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso significa que você precisa parar de alimentar sua mente com as notícias ruins, com os pensamentos de derrota e com as vozes de dúvida. Você precisa se cercar da palavra de Deus. Leia as Escrituras. Confesse as promessas de Deus sobre sua vida. Ande com pessoas que falam fé, que vivem fé, que inspiram fé. Passo 2. Dirija sua voz aos problemas. Pensar positivo é muito importante, mas isso não é tudo. Jesus não só acreditou que podia acalmar o vento, aquela tempestade em sua mente, ele abriu a boca e deu uma ordem à tempestade. Acalma-te, foi o que Jesus disse. E você precisa aprender a falar a palavra de Deus sobre as situações. Se a enfermidade vier, você precisa declarar: pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Se as finanças se apertarem, diga: o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. O diabo, o que ele quer é que você fale de acordo com medo. Sabe o que é que ele quer que você diga? Ele quer que você diga: estou falido, estou doente, não tem jeito. Mas Jesus nos ensinou que devemos falar conforme cremos
e não aquilo que a gente está vendo ou que estamos sentindo. Em Marcos 11:23, ele disse: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O que você está dizendo hoje? Você está alimentando medo ou você está liberando fé? E o terceiro passo, e o último passo, é: ande como se a vitória já fosse sua. A fé não espera ver para crer. A fé se move agora. Quando Davi enfrentou Golias, ele não esperou a batalha parecer fácil. Ele correu para cima do gigante, declarando vitória. Você precisa entender esse conceito. Você precisa começar a agir como quem já venceu. Precisa tomar decisões baseadas na fé e não no medo. Talvez o medo esteja te paralisando, mas Deus está te dizendo agora: avance, conquiste, realize. O que você já deixou de fazer por causa do medo? O que Deus já colocou no seu coração, mas o medo tem te impedido de fazer? Eu quero que você pense sobre isso agora mesmo. Por quê? Porque a fé não é apenas um conceito bonito. A fé, na verdade, é uma maneira de viver, é um estilo de vida, é uma maneira de pensar, é uma maneira de falar, é uma maneira de agir. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, é que pessoas não fracassam porque querem fracassar. Elas fracassam porque não sabem como viver pela fé de forma prática. Elas até conhecem os versículos, mas no dia a dia, na hora que precisam aplicar esses versículos, elas não sabem como. Mas a boa notícia é que a fé pode ser desenvolvida. Assim como um músculo cresce com exercício, a fé cresce quando você aprende a usá-la da maneira certa. Isso significa que você não precisa passar a vida toda dominada pelo medo, pela dúvida e pela insegurança. Você pode aprender a viver em um nível onde a fé se torna a sua realidade diária. Muitas pessoas passam anos e anos dentro da igreja ouvindo sobre fé, mas nunca experimentam a plenitude daquilo que Deus tem para elas. Elas continuam enfrentando os mesmos ciclos, cometendo os mesmos erros, vivendo as mesmas limitações. Mas sabe qual é a diferença entre aqueles que vivem essa plenitude e aqueles que não estão vivendo tudo que Deus tem para elas? A diferença está no entendimento e na aplicação da fé. E é por isso que eu falo tanto sobre fé, mas tem uma questão: ninguém cresce sozinho. Se você quer realmente aprender a viver pela fé, você precisa de direção, de ensino estruturado, de um caminho que te guie passo a passo até esse novo nível. E eu posso te garantir que aqueles que aprendem a operar na lei da fé de forma correta experimentam uma transformação real em suas vidas. Eles deixam de ser vítimas das circunstâncias e passam a ser governados pela fé. Agora, eu quero que você olhe para dentro de você e responda da forma mais honesta possível. O que é que tem te impedido de avançar? O que você precisa aprender para viver plenamente tudo aquilo que Deus já preparou para você? E o que você vai fazer a partir de hoje? Qual é a sua decisão? Você vai continuar apenas ouvindo sobre fé ou vai finalmente aprender a viver a fé na prática? Algumas pessoas que assistem aos meus conteúdos já decidiram mudar de vida e agora elas estão vivendo outro nível de fé. Elas entenderam que não precisavam mais ser escravas do medo, da dúvida e das circunstâncias. Elas tomaram uma decisão e começaram a viver pela fé. E sabe qual foi o resultado disso? Transformação.
Elas experimentam uma fé mais firme, um coração mais confiante e uma vida mais alinhada com o que Deus já preparou para elas. Mas o triste é que nem todos escolhem esse caminho. A maioria das pessoas preferem a zona de conforto. Elas reclamam da vida, dizem que nada muda, falam que tudo é difícil, mas no fundo não querem pagar o preço para viver algo diferente. Elas não querem investir tempo no aprendizado, não querem estudar a palavra de Deus com profundidade. Elas não querem mudar a sua forma de pensar. Elas não querem mudar a sua mentalidade. Não querem ler um livro, não querem se inscrever em uma mentoria, não querem se expor ao novo. São pessoas que estão cheias de desculpas. Dizem que não tem tempo, mas passam horas e horas rolando o feed das redes sociais. Dizem que não conseguem entender a Bíblia, mas não fazem nada para buscar ensinamento. Elas dizem que querem mudança, mas se recusam a dar o primeiro passo. Eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Você faz parte de qual grupo? Você é daqueles que só assistem e dizem que palavra poderosa, mas nunca colocam em prática? Ou você é daqueles que decidem viver pela fé de verdade? Porque a fé exige ação. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz que a fé sem obras é morta. Isso significa que não basta ouvir, não basta concordar, não basta se emocionar. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa sair da teoria e entrar na prática. E essa decisão só você pode tomar. Deus já disponibilizou tudo. A palavra já está acessível. Os princípios já estão liberados. Mas a pergunta que não quer calar é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar apenas assistindo à distância? Ou vai mergulhar de cabeça e viver essa transformação? O que eu vou dizer agora é muito importante. O que separa aqueles que vivem uma fé plena daqueles que vivem dominados pelo medo não é a sorte, não é um chamado especial, não é algo que só alguns podem alcançar. A diferença entre eles está na decisão que tomaram, a decisão de aprender, a decisão de se aprofundar, a decisão de viver princípios do reino de forma intencional. Muitos continuarão vivendo como antes, esperando que as coisas mudem sozinhas. Mas alguns, poucos que são determinados, vão decidir que não querem mais uma fé fraca e inconstante. Eles vão dar o próximo passo, eles vão buscar conhecimento, eles vão renovar a mente e transformar sua vida. E eu te pergunto, de que grupo você quer fazer parte? Se Deus está falando com você hoje, se algo dentro de você sabe que é hora de crescer, que você não pode mais ficar apenas ouvindo sem agir, então você precisa fazer algo a respeito. Não deixe essa palavra ser só mais um momento de inspiração que amanhã será esquecido. Tome uma atitude, porque os que decidem avançar, somente esses são os que veem resultados em suas vidas. São esses que experimentam a verdadeira transformação. São esses que aprendem a viver por fé e param de serem controlados pelo medo. E o que você vai fazer com tudo que você ouviu aqui hoje? O que você vai fazer agora? Se você entendeu que a coisa mais inteligente a se fazer é crescer em fé, está decidido a viver manifestando a mesma fé de Jesus, você pode se inscrever agora no Método Pleno. O link da inscrição está aqui na descrição do vídeo.
ou você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora, antes de encerrarmos, eu quero que você reflita nisso. Reflita com muita verdade. Você já tem tudo o que você precisa para vencer o medo. Deus não te criou para viver em insegurança, nem para ser controlado pelas circunstâncias. Ele colocou dentro de você a capacidade de crer, a capacidade de confiar, a capacidade de permanecer firme, independente do que aconteça ao seu redor. O medo pode tentar falar alto, mas a fé tem que ser a sua resposta. Você não pode deixar que sentimentos momentâneos determinem o seu futuro. Você foi chamado para andar como Jesus andou, para falar como ele falou e para vencer como ele venceu. E sabe o que é mais incrível? Você não está sozinho. O Espírito Santo está em você, te capacitando, te fortalecendo, te guiando em toda a verdade. A única coisa que você precisa fazer é decidir crer. Então, levante-se hoje com fé. Recuse-se a viver dominado pelo medo. Declare a palavra. Tome posse da sua identidade em Cristo e caminhe na autoridade que já foi lhe dada. Porque aqueles que vivem por fé jamais serão envergonhados. Aqueles que vivem por fé jamais serão envergonhados. Um grande abraço e eu te vejo no Método Você Pleno.